Glórias a Deus, aleluia. Então retornamos com a segunda parte. Glória a Deus. Muito bem, amados. Então, Cristo, ele faz a obra, ele proclama o reino dos céus. E a gente sabe que ele somente começa essa obra, esse trabalho, após o batismo e também quando recebe o Espírito Santo. Aquela passagem tão legal, onde ele vai até João Batista, e João diz: Senhor, mas tu que deveria me batizar, tu vens a mim? Então, Jesus disse que se cumpra a justiça, ou se cumpra a palavra de Deus. Aleluia. E ele foi batizado. Então o céu se abriu e veio sobre ele o Espírito Santo em forma de uma pomba. Aleluia. E foi algo maravilhoso. Glória a Deus. Então aí ele começou o seu ministério. Aleluia. E após a aprovação, não é? A gente sabe que ele então, aleluias, começa o seu ministério, comunicando às pessoas: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele está próximo de ti. Aleluias. Quer dizer, o reino dos céus estava vindo à terra. Aleluias. Uma nova realidade espiritual seria manifestada, de poder. Amém? Glória a Deus. A gente sabe que em Pentecostes, então, foi ali derramado o Espírito Santo. Então, você veja bem, agora Jesus os prepara para ir embora. Está dizendo que vai cumprir sua missão, que ele veio realizar, né? Ela é a cruz, amém? E que logo depois disso vai haver um tempo que ele vai se embora. Mas já começa a preparar os discípulos, principalmente para a cruz, amém? Esse momento derradeiro. Muito bem. Agora, preparados então, aleluias, Jesus então cumpre a sua missão, você sabe como é que foi, não é isso? E não vou estar andando na palavra, mas para chegar lá, não é? Ele cumpre a sua missão, então fica 40 dias ainda, e alguns às vezes não entendem isso, acham que ele morreu e nem apareceu mais. Não, ele ressuscitou o terceiro dia. E não só ressuscitou, ele teve 40 dias com seus discípulos, ainda, para fortalecê-los, ensiná-los, prepará-los, porque ele iria embora. E já Deus diante, a sua morte já estava preparando o coração deles. Aleluia. Foi aí que ele disse: eu não vos deixarei só, está lá em João 14, né? Enviarei para vós outros o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Então vê como Jesus cuidava de tudo minuciosamente, que grande responsabilidade também, né? Glória a Deus, tudo no seu lugarzinho. Só que aí, antes dele subir aos céus, na sua ascensão, ele deixou uma ordem: não façam nada agora, estão preparados, os ensinei o ofício, né? Mas fique em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então, é notório isso, você sabe disso. Mas, dentro dessa mensagem. Então, eles ficam 10 dias aguardando, esperando a promessa. A pergunta é: para quê? Para começar, para se manifestar o reino através da Igreja de Jesus. Então, a Igreja é projeto de Deus. Se lermos o livro de Timóteo, está ali, né? Diácono, pastores, toda a estrutura. Nada está escondido. Meio de Moisés, aleluia. Então, veja, eles ficam lá com essa ordem, ninguém faz nada. Até que do alto eles foram revestidos de poder. Capítulo 2 de Atos. Então, ali começa a Igreja de Jesus. E qual é o modelo da Igreja? É o modelo de Jesus. Glória a Deus.
Então nós chegamos no ponto aonde? Agora estão prontos. Mas qual foi a ordem de Jesus para eles? E aqui está o objetivo da igreja. Ide, Marcos 16. Ide, e ide é ir, é fazer o que Jesus fez. Em primeiro lugar, como pastor, ensinando o seu rebanho a evangelizar, a pregar. E como pastor, sendo exemplo disso, para aquelas pessoas que têm o chamado para evangelizar. Aleluias! Mas eu quero dizer para você uma coisa. Todos os 120, sem exceção, foram batizados pelo Espírito Santo e comissionados a ir de encontro às pessoas, fazer exatamente como Jesus. Ensinando, mostrando e preparando pessoas, testando eles, como ele fez, os 70, não é? E depois, então, os qualificando na palavra, que foi um exercício de 3 anos, mas com a presença agora do Espírito Santo. Muita coisa eu teria que vos falar, ele diz, mas o Espírito Santo, quando vier, ele vai estar, então, não é? Com sabedoria, no tempo certo, revelando para vocês. Amém, amados? Então, o Espírito Santo ele é crucial. Aleluia. E aqui eu quero entrar numa coisa que é a pergunta, por que é que era necessário que antes viesse o Espírito Santo? Em primeiro lugar, sem o Espírito Santo, ninguém consegue ser cristão e vencer e agradar a Deus. Ele é poder de Deus. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E serei minha testemunha. Não que só para isso, não. Para ter uma vida abençoada, vencedora da carne, do diabo, das aflições dessa vida, ele tem que ser cheio do Espírito Santo. Ele tem que ter a promessa de Deus. E para tudo, claro, para servir a Deus, em qualquer chamado da igreja, nós temos que ter o Espírito Santo. Mas veja, amado, quando você agora vê esses cuidados de Cristo com Pedro, ali com a questão do Espírito Santo, você está vendo então que está preparando eles para tomar o lugar deles, da maneira com que ele agiu e operou. Precisa repetir, né? A primeira fita, né? E qual é a missão da igreja? Uma igreja preparada de boas obras para alcançar o perdido. Toda a missão, os 120 se moveram, aleluia, de uma maneira tal que Jerusalém em pouco tempo estava cheio de pessoas. A história conta, a Bíblia também conta, né? E as pessoas viam isso, esse movimento, e ia chegando, se batizavam, e ela ia crescendo, mas não era intocado no lugar. Era exercendo o amor de Deus, exercendo o ide, não é? E a principal preocupação era alcançar o perdido. Não é estar em gabinete. Não estou condenando isso, mas é muito mais do que isso. A nossa obrigação é para fora. Amém? Ali dentro é cuidar, é tratar, é preparar pessoas para o idem e fazer pessoas entender que a missão principal da igreja é essa. Pode ter vários cargos, tem que ter vários chamados dentro da igreja, mas tem que se mover a isso, a sair. O mundo é o nosso púlpito, aleluia, principal, eu diria assim. E a igreja é um lugar de acolhimento, um lugar de pregação, de cura, de fortalecimento, de libertação e de preparação para que as pessoas, da maneira de hoje, amém, amados? Nas suas casas, na sua família, nos seus vizinhos, esteja preparado para isso. E com esse compromisso. Não se pode esconder isso. Aleluia. Então, aquele que trabalha, o seu trabalho, dá conta da sua fé, daquilo que ele é, seu encontro com Cristo, seu testemunho, e testemunheis, diz a palavra de Deus. Então você vê que onde nós estivermos, o jovem que serve a Deus no altar, que faz louvores, que é tão lindo e bonito, o que tem feito nas escolas? Tem pregado o evangelho? Folhetos, falando do reino, tem feito isso? Quer dizer, aonde ele estiver, mano, no supermercado, na rua, no ônibus, ele tem que ser um instrumento sempre com essa visão
de alcançar o perdido. As pessoas precisam ouvir o Evangelho. E quem tem que pregar é nós. Portanto, ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. É toda a igreja. Não é essa coisa de o meu chamado é esse. O evangelista é esse. E aqui que está uma coisa que eu quero findar. Todo pastor tem que ser evangelista. Porque se essa é a missão da igreja, alcançar o perdido, e a maioria não vem para a igreja, aí eu digo assim, só vem cantar. Na pior, aí vem, claro. Aí vem pela dor mesmo, fazer o quê? Mas por que não ir nas casas, nos folhetos, nas praças, nos hospitais e levar ali a mensagem do Reino de Deus? Era isso que Jesus fazia. Amém? Então, quer dizer, você tem o chamado de pastor. Em você tem que estar todos os ministérios. Você tem que cuidar de todos eles, tem que estar em você. Então, pode ter ministério de evangelismo, tem que ser ministério desse, daquele outro. Amém? Mas toda a igreja tem que se mover pela ordem de Cristo em Marcos 16. Agora, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê e foi batizado será salvo. Eu estou preocupado hoje em ter uma igreja e batizar pessoas. Amado, que isso? Agora você vê, o maior evangelista, fala evangelismo, apóstolo Paulo, ele diz que, acho que umas 7 pessoas ele batizou. Porque a preocupação principal dele era semear a palavra de Deus, era comunicar o reino de Deus, não era batizar pessoas. É claro que em algumas situações que ele viu que realmente havia uma conversão, o eunuco, por exemplo, os 3.000 lá, por exemplo, são pessoas que já conheciam a Bíblia, no caso de 3.000, depois mais alguns, não é? Só faltava o Messias. Então, temos que fazer, Pedro. Arrependei-vos, sejam batizados na remissão dos pecados, receberiam o dom do Espírito Santo. Estavam prontinhos, eles queriam, pessoas zelosas. Então, foram batizadas. Hoje, nunca ouvi falar de Jesus. Eu chego, achei legal, surpreendente, eu quero, então, pum. Há uma grande responsabilidade. Amém, amados? Mas, voltando então para nós findar, a igreja está em missão. E onde ela estiver, ela está em missão. Eu falava hoje com minha esposa. O ministério é ali, São Luís. Então, toda essa região aqui está em missão. Quer dizer, em Pelotas, que cada igreja fizesse evangelismo, missão, na região em que eles estão. E saísse para isso. Pegando o evangelho, casa em casa, pegando um folheto, né? Se dispondo a orar por alguém que está com problema, ou conversar com ela. Né? Então é uma questão de se organizar e fundamentar isso e colocar em primeiro lugar essa questão. Muitas coisas podemos ter, sim, igreja, ministério dentro da igreja, pregação, não tem nada errado. Só que ela tem que se mover, eu acho até muito sofisticada a coisa. Muito legal, mas falta essa questão. Aleluia. E todo pastor, ele tem que ser evangelista também, principalmente. E obedecer o ide. Ele tem que passar essa chama que nem Jesus para eles. Aleluia. Inclusive orientá-los. Olha, não façam nada até que vocês recebam o Espírito Santo. Não é? E serem batizados com o Espírito Santo. Tem uma experiência como eles lá. Foram cheios do Espírito Santo, saltavam, não é? Profetizavam, falavam em línguas. Tem que haver essa experiência. E tudo isso tem que ser ensinado. E como exemplo, também, ensiná-los, exercitá-los. Aleluia. Quer dizer, todo pastor tem que ser evangelista. Glória a Deus. Aleluia. É claro, sabedoria. Moisés é o exemplo disso. Estava ali sozinho. Nele estava tudo. Então aí veio o sogro e deu ali o alerta. Então ele escolheu pessoas que já estavam em atividade, pessoas realmente, com vida com Deus. E ali você vai ver que a unção que estava sobre Moisés foi dividida com eles. Isso é a igreja. E viu-se sobre cada um deles línguas como de fogo, é isso. O Espírito Santo foi repartido. Aleluia. E junto isso, o corpo junto, unido, o que acontece? Ele está pronto,
fundamentado, organizado, para que, Marcos 16, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crer e for batizado em meu nome será salvo, aliás. Em meu nome, vocês orarão pelos enfermos, libertarão os cativos, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal, e falarão em novas línguas, que é a evidência do Espírito Santo. São as 4 qualificações. 4, mas são 3 ali só. Amém? Eu estou compartilhando algo com você, para você pensar, refletir. Amém? Tá certo? Paulo diz que devemos ouvir, e cada um deve o quê? Submeter-se à palavra, é claro. Se é verdade, é verdade. Mas se aquilo não mexeu no seu coração, você já está nessa disposição. Amém? Deixa para lá. Glória a Deus. Mas a missão da igreja é essa. É alcançar o perdido. Amém, amados? Essa é a missão da igreja. Alcançar o perdido. Praças, vilas, bairros, e Jesus deu exemplo. Não é dentro de uma igreja, não. Não é esperando os outros, não. Mas é indo de encontro. E não tem essa coisa de fulano é evangelista. Francisco é evangelista. Não, eu sou um pastor que tem a visão da Bíblia de evangelismo. Jesus fazia isso. Ou não fazia? Quem é que ia na frente? Quem é que pregava o evangelho? Quem é que curava enfermo? Quem é que libertava cativo? Não é Jesus? Aonde? A rua. Israel é o seu campo de atividade. Não é? Bairro, rua, pessoas, não é? Onde ele estava pregando o evangelho na rua, não é? Juntava aquela multidão, e ali curava, não é? E usava, é claro, o templo também, porque no templo tinha muita aglomeração. Mas para o templo Jesus não era nada, mesmo sendo a casa dele. Amém? Está aí então essa mensagem que está no meu coração, eu estou compartilhando. Amém, amados? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Entenda, a igreja está em missão até a vinda de Cristo. Aleluia! Fica na paz.